O dia em que pedi para Deus mudar a minha vida e a sua resposta foi surpreendente. Um dia eu entrei no meu quarto para orar em secreto com Deus. Clamei e supliquei a Ele para que Ele pudesse mudar a minha situação. Estava me sentindo vazio, angustiado dentro de mim por causa dessa situação. E é por isso que eu resolvi clamar ao Senhor de todo o meu coração para que Ele pudesse fazer eu voltar ao primeiro amor. Faça tudo o que for preciso, mas não me deixe desviar dos teus caminhos. E o que Deus me falou depois desta oração me deixou em choque e muito pensativo. Eu me lembro de duas coisas naquele momento. Primeiro, que eu comecei a chorar muito porque eu estava pedindo a Deus para que Ele pudesse mudar a minha situação. A segunda foi de cada palavra que o Senhor falou comigo naquele quarto enquanto eu estava orando ao Senhor. Na verdade, foi apenas uma frase curta, mas suficiente para fazer eu pensar e enxergar a verdadeira situação que estava acontecendo na minha vida. Deus falou no meu coração dizendo: Samuel, mude suas atitudes e as suas atitudes mudarão você. Sinceramente, nunca tinha ouvido esta frase, mas eu reconheci a voz de Deus em meu coração, que era como uma flecha direcionada ao alvo. Então, essa frase falou profundamente ao meu coração, porque foi ela que me fez perceber o crente que eu estava me tornando. Um crente frio, sem compromisso com as coisas de Deus, que estava indo para a igreja sem prazer, sem alegria, já não orava como antes, já não lia mais a Bíblia diariamente. O meu corpo estava no culto, mas a minha mente e o meu coração estavam distante de Deus. Estou tão perto de Deus, mas tão distante ao mesmo tempo. Eu sei que muitos irmãos já se sentiram assim e alguns acabaram se desviando da fé e abandonando a igreja. O que o Senhor falou ao meu coração naquela oração não veio para mostrar que a igreja ou que os irmãos estavam errados, mas que eu precisava de mudança. Então caí em si, percebi que precisava mudar as minhas atitudes, as minhas escolhas e mudar a minha rota. Enquanto eu orava, algumas perguntas surgiram na minha cabeça. Samuel, como você quer mudança se você comete os mesmos erros e toma as mesmas atitudes? Não era uma simples pergunta, mas sim aquela que me fazia refletir nas minhas atitudes. Como eu queria que Deus mudasse a minha vida se eu tinha parado de ouvir a sua voz, de seguir as suas orientações e começado a fazer as minhas próprias vontades. Como eu queria que Deus mudasse a minha vida se eu estava cometendo os mesmos erros, tomando as mesmas atitudes e indo por caminhos distantes do Senhor. Tomei uma atitude de buscar o Senhor para que Ele mudasse o meu interior e não apenas as circunstâncias. Então, comecei a buscar a presença do Senhor em constante oração e também a ler a palavra do Senhor diariamente. Então, com o tempo, a minha vida foi sendo restaurada e a minha fé firmada cada vez mais no Senhor. Porque Deus me ensinou através desta lição que eu não devo apenas pedir para que Deus mude a situação, mas que o Senhor mude as minhas atitudes. Porque não adiantaria eu pedir para Deus mudar a minha situação se eu estivesse com as mesmas atitudes, andando no caminho que eu estava trilhando e vivendo de aparência dentro da igreja. Deus não apenas repreendeu as minhas atitudes, Deus abriu os meus olhos, porque a repreensão do Senhor não é apenas mostrar que Deus está irado com a nossa conduta, com nossas atitudes ou com as nossas escolhas, mas sim mostrar a sua graça, sua misericórdia e também a sua bondade para com a nossa vida, revelando através da sua repreensão o verdadeiro amor que Ele tem pelas nossas almas. Na verdade, o Senhor repreendeu as minhas atitudes e foi a melhor coisa que aconteceu, porque assim Deus abriu os meus olhos para enxergar as minhas falhas, os meus erros e o quanto eu precisava mudar as minhas atitudes. Foi a melhor coisa que me aconteceu, porque Deus me fez crescer, desenvolver e aperfeiçoar a minha fé,
fazendo com que eu buscasse a Ele, não apenas para que a circunstância viesse mudar, mas sim olhando para dentro de mim e reconhecendo a importância e a necessidade que eu tinha que mudar de vida a partir das minhas escolhas, das minhas decisões e das atitudes tomadas para que eu pudesse viver no centro da vontade do Senhor. Assim, Deus me mostrou um lindo propósito que Ele tinha na minha vida, me levando para um novo patamar de intimidade e comunhão com Deus, a partir do momento que Ele me fez ver o quanto eu precisava melhorar na sua presença. Provérbios capítulo 3, verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: porque a quem o Senhor ama, Ele corrige, assim como um pai ao filho a quem se deleita. A repreensão de Deus é uma forma dele dizer que te ama, que se importa com você. É uma forma de educar, ensinar, instruir e fazer a gente viver no centro da sua vontade.